Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Em seguida, depois disso, voltastes as costas, e não fora o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, seríeis dos perdedores. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alá, não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste por si mesmo. Não o tomam nem sonolência nem sono. Dele é o que há nos céus e o que há na terra. Quem intercederá junto dele senão com sua permissão? Ele sabe seu passado e seu futuro, e nada abarcam de sua ciência, senão aquilo que ele quer. Seu trono abrange os céus e a terra, e não o afadiga custodiá-los. E ele é o Altíssimo, o Magnífico. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dizem, por certo, minha oração, e meu culto, e minha vida, e minha morte são de Alá, o Senhor dos mundos. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ele não tem parceiro, e isso me foi ordenado, e eu sou o primeiro dos muslimes. Shahada, testemunho de fé. A Shahada é o primeiro pilar do Islã. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qual o significado da palavra muçulmano? A palavra muçulmano significa aquele que se submete à vontade de Deus, Allah. Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha. Desejo tornar-me muçulmano. Como proceder? Tornar-se muçulmano é um processo simples. A pessoa pode se converter sozinha perante Allah ou pode se converter na presença de outras pessoas.
Caso você tenha o desejo real de se tornar muçulmano ou muçulmana e possua plena convicção de que o Islã é a verdadeira religião de Allah, então tudo o que precisa fazer é pronunciar a Shahada, o testemunho de fé, sem demora. Com a pronúncia desse testemunho de fé com sinceridade e convicção, você entra no Islã. Qual a importância da adoração a Allah? A adoração, além de concretizada à divindade única e criadora do universo, também faz do muçulmano obediente às ordens de Deus um melhor indivíduo em seu meio, qualquer que ele seja. E todo o benefício espiritual que se tem por adorar a Allah e o obedecer está diretamente ligado a todos os outros benefícios. Por isso, Allah diz no Alcorão Sagrado que as orações proíbem a obscenidade e o detestável. Aqui aprenderemos a obedecer e a adorar a Allah e seremos melhores indivíduos. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Quais são as palavras pronunciadas na Shahada e a respectiva tradução? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não existe divindade a não ser Deus. E testemunho que Muhammad é o seu mensageiro. حي على الصلاة حي على الفلاح. Qual é o processo para se pronunciar o testemunho da Shahada? Ashhadu أشهد an la أن لا ilaha إله illa إلا Allah الله wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمد Rasul رسول Allah. الله. Então, quando o muçulmano se converte, ele entra para o Islã, ele tem que fazer o testemunho de fé, que é o seguinte, são as palavras testemunho, Testemunho que não existe divindade que não existe divindades a não ser Allah, a não ser Allah, e testemunho e testemunho que Muhammad que Muhammad é o mensageiro de Allah. é o mensageiro de Allah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. O que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse sobre a recordação de Deus? A melhor maneira de recordar Deus é descrita no Hadiz do mensageiro. Diz ele: e a melhor súplica que eu e os outros profetas que foram enviados antes de mim proclamaram foi: não há outra divindade senão Deus, Ele, o único, e que não tem parceiros.
A Ele pertence o domínio de tudo e para Ele são todos os louvores e é Ele quem tem poder total sobre todas as coisas. O mensageiro de Deus também disse: a melhor recordação de Deus é dizer La ilaha illallah. Não há outra divindade merecedora de adoração senão Deus. A Shahada se divide em duas partes. Qual é a primeira? Na primeira, o muçulmano nega a existência e, consequentemente, a submissão e obediência a qualquer tipo de divindade, seja ela uma estátua, um santo, seu próprio ego, etc. E depois de ter total consciência disso, aceita e testemunha a existência de uma única divindade, Allah, o Altíssimo, e aceita sua sabedoria infinita e sapiência, e se submete somente a Ele e só obedece a Ele. Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Testemunho que não há divindade a não ser Allah. حي على الصلاة. E qual é a segunda parte da Shahada? Na segunda, o crente testemunha a veracidade da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Testemunha também que crê em uma corrente de profetas que se iniciou em Adão, passando por Abraão, Moisés, Jesus e termina com a vinda do último profeta, Muhammad, filho de Abdullah. Repita assim comigo: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não há divindade a não ser Allah, e que Muhammad é o mensageiro de Allah. Alhamdulillah, você já é muçulmana. Alhamdulillah. Recomendação: o Islã, quando a pessoa volta para Deus da forma que Deus estipulou, Deus apaga todas as falhas passadas. Você agora é o melhor dos muçulmanos agora, porque não tem falha nenhuma, suas folhas estão limpas com Deus. Agora você só tem que saber o como seguir o Islã. Parabéns, que Deus firme você. Você deve ter a consciência que Deus inspirou seu coração para tomar essa decisão hoje. Que Deus lhe firme cada vez mais. Allah. O que acontece com a pessoa que faz a Shahada entrando assim na luz do Islã? No momento que a pessoa entra no Islã, puramente para o agrado de Allah, todos os seus pecados anteriores são perdoados e a pessoa começa uma nova vida de piedade e retidão. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse para uma pessoa que tinha dito que somente aceitaria o Islã caso Allah perdoasse todos os seus pecados anteriores. Você não sabia que aceitar o Islã destrói todos os pecados que vieram antes disso? Sahih Muslim.
Como o Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, filho de Abdullah, da tribo árabe de Quraysh, que habitava um vale entre montanhas na cidade sagrada de Meca, nascido por volta do ano 570 depois de Cristo. Recebeu a revelação de Allah através do anjo Gabriel quando tinha por volta de 40 anos. Muhammad negava o culto às imagens e à idolatria. Os hábitos pagãos dos árabes da época eram muitos, e por seu repúdio a eles, num determinado momento da sua vida, sentiu a necessidade de se isolar do resto de seu povo, em uma caverna próxima a Meca, chamada Ghar al-Hira, na montanha conhecida como Jabal an-Nur. Lá teve o seu primeiro encontro com o anjo Gabriel, que o agarrou com força a ponto de lhe dificultar a respiração. O anjo Gabriel lhe dizia: leia, no que Muhammad, confuso, respondia: não sei ler. O anjo repetia: leia, e Muhammad insistia que não sabia ler, pois era iletrado. Na terceira vez, Allah, através do seu arcanjo, então recitou: leia em nome do Senhor que te criou. Criou o ser humano de um coágulo. Leia, pois seu Senhor é o mais generoso, aquele que ensinou com a pena, ensinou à humanidade aquilo que ela não sabia. Era revelado o Alcorão Sagrado, a última mensagem de Allah para a humanidade. Em resumo, este é o Alcorão Sagrado, as palavras literais de Allah, o Altíssimo, reveladas ao profeta Muhammad, filho de Abdullah, através do anjo Gabriel, e constitui um milagre literário até o dia do juízo final, com a promessa de Allah que este seria preservado de alterações e adições. Allah diz: nós revelamos a lembrança e nós a preservaremos. Porque se diz que quem entra para o Islã é como se saísse do útero de sua mãe. Quando uma pessoa se converte ao Islã, em sua essência, ela se arrepende dos seus modos, comportamentos e crenças de sua vida antiga. Ela não precisa se sobrecarregar, se auto-torturar por causa dos pecados cometidos antes de sua conversão. O seu registro está limpo. É como se tivesse saído do útero de sua mãe novamente. Essa pessoa tem que se esforçar o máximo possível para manter seu registro limpo e também esforçar-se em fazer o máximo de boas ações que lhe forem possíveis. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله. Testemunho que não há divindade a não ser Allah, e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Parabéns, você já é muçulmano, como nossa irmã também já é, e você vai aprendendo como seguir a religião dia após dia com seus irmãos. Allah. Qual é a importância do testemunho de fé? O testemunho de fé não são palavras pronunciadas somente. O testemunho é um compromisso com Allah de quem a pronuncia. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fiz o testemunho de fé tornando-me muçulmano. E agora? Parta inicialmente para a prática. O novo muçulmano deve imediatamente aprender a rezar e a praticar as 5 orações diárias nos seus devidos horários. Através das orações, o muçulmano firmar-se-á na fé e cumprirá o segundo pilar da fé islâmica, que é condição indispensável para se manter como um verdadeiro crente. Hayya al-falah.
Já estou fazendo as 5 orações diárias. E agora? Irmão muçulmano, agora você deve estudar a respeito da unicidade de Allah, Tawhid, pilar fundamental da crença islâmica, pois o verdadeiro muçulmano não associa parceiros a Allah. Você precisa estudar e compreender a fundo esse tema, e para isso é necessário que erros não sejam cometidos nessa área, que apesar de parecer tão evidente, para muitos nem sempre o é. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Já estou convicto sobre a unicidade de Deus. E agora? Agora, caro irmão muçulmano, você deve fazer a leitura diária do Alcorão, mesmo que sejam poucos versículos por vez. Isso deve se tornar um hábito para que o novo muçulmano aprenda e aplique a sabedoria revelada no seu dia a dia. É conveniente ter auxílio de um tafsir para que não ocorram equívocos no entendimento do Alcorão, já que o mesmo foi revelado dentro de determinados contextos que devem ser levados em conta. Hayya 'alal falah. São 9 as condições para que o testemunho de fé seja aceito por Allah. Qual a primeira delas? O conhecimento. A religião muçulmana é uma graça. A pessoa deve ter a compreensão básica necessária do significado da Shahada. É preciso entender o que a Shahada afirma e o que ela nega. Diz Allah no Alcorão: saiba, portanto, que não há outra divindade exceto Allah, e peça o perdão por seus pecados. Da mesma forma, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que morre sabendo que não há outra divindade além de Allah, entrará no paraíso. Portanto, o básico da Shahada precisa ser entendido pelo testemunhante. Se ele não compreender, por exemplo, que Allah é a única divindade que merece ser adorada, então não alcançou a mais elementar compreensão do que ele alega testemunhar. Essa Shahada não pode ser considerada correta, para que Allah a aceite. Qual a segunda condição para que o testemunho de fé seja aceito por Allah? A absoluta certeza. A fé só é sustentável através da mais absoluta certeza naquilo que se acredita. Pronunciar o testemunho e conhecê-lo são passos fundamentais para que não se tenha dúvidas sobre as palavras La ilaha illallah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse num hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu: testemunho que não existe divindade além de Allah e que eu sou o mensageiro de Allah. O crente que assim o dizer, sem nenhuma dúvida, não encontrará a Deus sem que ele o introduza no paraíso. Disse Al-Qurtubi, um famoso exegeta do Alcorão Sagrado: não é suficiente a pessoa pronunciar o testemunho de fé, e sim, ao pronunciá-lo, deve fazê-lo com certeza no coração. Se você chegou até o Islã chegou até você, você veio até a mesquita e quer ser muçulmana, só temos que ajudar você esse caminho. Faça assim então: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Testemunho que não há divindade a não ser Allah, e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Você já é muçulmana. A partir disso,
de hoje, as suas irmãs, suas amigas vão ensinar você a rezar, vai ler bastante ao Corão, a vida do profeta Muhammad, e vai ter que saber que sua nova vida começou agora. Você agora, em relação ao Islã, é igual essa coisinha linda aqui, essa criança que começa a gatinhar no Islã. Vai aprendendo as coisas ao pouquinho, frequente essas aulas, seja aqui ou seja em outra mesquita, mas mantenha contato com os muçulmanos, com as muçulmanas, aprenda a religião a partir que agora você é muçulmana, que Deus siga os seus passos e abençoe você. E qual a terceira condição para que o testemunho de fé seja aceito por Allah? A aceitação de tudo o que este testemunho significa. A pessoa que conhece a Shahada e está certa dela deve dar sequência a esta certeza pela aceitação, com a língua e o coração. Deve dar certeza de tudo o que significa a Shahada. Um dos maiores remédios para a dúvida é o conhecimento. O conhecimento profundo do Alcorão e da Sunnah remove a maior parte, se não todas, as dúvidas. Através do estudo e da compreensão, alcança-se a certeza. E quanto mais se estuda e se aprende, mais essa certeza se impõe. A aceitação absoluta do Alcorão sagrado. Testemunhar que não existe divindade a não ser Allah e eliminar todo e qualquer tipo de adoração, seja por estátuas, imagens, dinheiro, sua própria família, pessoas e até mesmo seu próprio ego. Nada deve ter maior grau de importância acima de Allah. Esta condição também significa que a pessoa acredita em tudo o que está estabelecido no Alcorão, ou que tenha sido dito pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sem qualquer possibilidade de escolha entre o que se quer acreditar e o que se quer rejeitar. Disse Allah no Alcorão: não é dado ao fiel nem à fiel agir conforme o seu arbítrio quando Allah e seu mensageiro decidiram já sobre o assunto. Aquele que desobedecer a Allah e ao seu mensageiro desviar-se-á evidentemente. É prudente buscar converter ao Islã todas as pessoas próximas de qualquer forma? A tentativa de converter todas as pessoas próximas não é uma atitude prudente. Muitas vezes o novo muçulmano, mesmo tendo as melhores das intenções, não está preparado espiritualmente e intelectualmente ainda para lidar com opiniões divergentes e indagações dos mais diversos tipos. Divulgar o Islã através da prática é fundamental e às vezes até mais eficaz que a divulgação apenas por palavras. أشهد أن لا إله إلا الله. Por que descobrir o Islã é tão empolgante? A descoberta do Islã é algo realmente muito empolgante. O fato de conhecer uma religião livre de idolatrias é simplesmente maravilhoso. É um momento de libertação espiritual e intelectual que traz profunda paz. E qual é a quarta condição para que o testemunho de fé seja aceito por Allah? A submissão e a concordância.
A submissão e a concordância é a representação física verdadeira das ações do testemunho da pessoa. Submissão é um dos principais significados da palavra Islam. Submissão à vontade e aos mandamentos de Allah. Allah ordena assim no Alcorão: e voltai arrependidos ao vosso Senhor e submetei-vos a Ele. Allah elogia aqueles que, por suas ações, se submetem aos seus mandamentos. Diz Allah: quem é melhor na religião do que aquele que se submete a seus objetivos a Allah e pratica o bem? É preciso que haja no coração, por exemplo, amor a Allah, temor a Allah e esperança em Allah. Com palavras, testemunhamos a Shahada e com nossos atos cumprimos o que o testemunho de fé exige de nós. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, Allahu, Allah. E qual é a quinta? A verdade. Em oposição à hipocrisia e à desonestidade, quer dizer, quando alguém pronuncia a Shahada, as palavras devem ser ditas honestamente em todo o seu significado. Allah diz: entre os humanos há aqueles que dizem: cremos em Allah e no dia do juízo final, quando não creem. Pensam que enganam a Allah e há aqueles que creem, mas eles na verdade só se enganam e não percebem. Em seus corações há morbidez, e Allah aumenta-lhes a morbidez. Um doloroso castigo os espera porque mentiram. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu. Tornei-me muçulmano. Preciso mudar todos os meus hábitos culturais? Uma das características do Islã é a de respeitar a cultura local, contanto que tal cultura não vá contra regras bem estabelecidas na Sharia, como, por exemplo, o consumo de carne de porco ou álcool, entre outras coisas. O novo muçulmano não só pode, como deve manter seus costumes locais, evitando transformar-se num estranho em sua própria comunidade. E qual é a sexta condição para que o testemunho de fé seja aceito por Allah? A sinceridade pura. O significado de pureza é o oposto de shirk, ou seja, o politeísmo, ou a associação de parceiros a Allah. Tornamo-nos muçulmanos e permanecemos muçulmanos única e exclusivamente para servir a Allah e evitar a sua ira e castigo, e conquistar também sua misericórdia e recompensa. Diz Allah no Alcorão Sagrado: adora Allah com sincera devoção. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também disse: Allah vedou o inferno para aquele que diz não há outra divindade além de Allah e quer contemplar o rosto e o prazer de Allah. Todos devem conscientizar-se de que se é muçulmano por causa de Allah, e não por causa de parentes, amigos, famílias, comunidades ou objetivos materiais. Como o novo convertido deve tratar a rejeição? É importante que o novo convertido demonstre que o Islã prima por uma convivência pacífica com todos, inclusive com os familiares. O Islã é algo novo para grande parte dos brasileiros e por isso dúvidas podem ocorrer. Acostume-se com perguntas, preparando-se para elas. Estudar é fundamental. Sempre que lhe perguntarem algo, tenha certeza de responder corretamente. Se não souber a resposta, diga que não sabe e que vai procurar saber.
Retorne com as informações assim que possível. A segurança e firmeza nas respostas são muito importantes para dirimir mal entendidos. Qual a sétima condição para que o testemunho de fé seja aceito por Allah? O amor. Allah diz no Alcorão: entre os humanos, há aqueles que adotam objetos de adoração que eles criaram, rivais a Allah, amando-os com um amor igual que é devido a Allah somente. No entanto, os fiéis são firmes em seu amor a Allah. Aquele que ama Allah e o seu mensageiro mais do que suas próprias vontades, mais que a si mesmo, mais do que qualquer outra coisa, ama o que Allah ama e repudia aquilo que Allah repudia. Este é o maior sinal de que ele aceitou a Shahada. Aquele que possuir essas características provou a doçura da fé. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. E qual é a oitava condição? A adoração. A pessoa que pronuncia o testemunho deve repudiar qualquer outro objeto de adoração. Na Surat al-Baqarah, Allah lembra aos muçulmanos esse aspecto importante da Shahada. Não é só uma simples afirmação, mas também implica numa negação. Allah diz: aquele que rejeita as falsas divindades e crê em Allah, agarrou-se a um firme sustentáculo que nunca se quebrará. Allahu, 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 Allah. E qual é a última das condições para que o testemunho de fé seja aceito por Allah? A adesão. A adesão do muçulmano ao testemunho será até morrer. Isto é fundamental, uma vez que a Shahada tem o significado que se estende pela outra vida, e ela deve ser a bandeira do muçulmano até a sua morte. Diz Allah no Alcorão: ó fiéis, temei a Allah como deve ser temido, e não morreis senão como muçulmanos, e que Muhammad é o mensageiro de Allah. Diz Allah no Alcorão: e teu Senhor cria o que Ele quer e escolhe. Allah cria e tem o poder de fazer todas as coisas. Allah escolheu especificamente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ser o seu mensageiro. Diz Allah no Alcorão: diz, ó Muhammad, ó humanos, na verdade eu fui enviado a vós como mensageiro de Allah. E ainda, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: eu recebi 5 características que não foram concedidas a qualquer outro profeta antes de mim. Uma delas é que cada profeta foi enviado apenas para o seu povo, enquanto eu fui enviado para toda a humanidade. Diz Allah no Alcorão: Muhammad não é o pai de nenhum homem dentre vós, mas sim o mensageiro de Allah e o último dos profetas. Também diz Allah o Altíssimo: realmente tendes no mensageiro de Allah um excelente exemplo a ser seguido por aqueles que esperam um bom encontro com Allah e o dia do juízo final e também o invocam muito. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agora que sou um convertido ao Islã, devo mudar de vida de uma só vez? Alguém consegue sair de uma vida totalmente não islâmica para uma vida islâmica e espiritual em pouquíssimo tempo? É claro que não, e o próprio profeta Muhammad nos orientou a não nos afobarmos, a mudarmos passo a passo numa mudança consistente, sólida e perene. Caro irmão, dê um passo de cada vez.
Não se sufoque e não sufoque os outros ao seu redor. Explique as coisas para as pessoas que convivem com você pacientemente, pois ninguém vive sozinho neste mundo e você também não vai querer deixar as pessoas preocupadas achando que você está se tornando um radical islâmico. Afinal, o radicalismo não combina com o verdadeiro Islã. Fala assim então, em árabe. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não há divindade a não ser Allah, e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus. Parabéns, você já é muçulmana. Pode cumprimentar você.